bem-vindo ao encontro com a psicóloga. Um espaço de acolhimento, de escuta, calma, um encontro com quem somos e o que sentimos. Hoje eu quero falar com você sobre algo que muitas vezes nos acompanha silenciosamente. Como uma música que toca ao fundo e o volume se altera dependendo das situações. Algo que muitas vezes sentimos no corpo. Na verdade, o primeiro lugar que sentimos, que temos consciência, são os sintomas no corpo. Vamos falar sobre ansiedade no cotidiano. Às vezes, um aperto no estômago, ou até mesmo uma dorzinha de cabeça enjoada, ou até mesmo uma enxaqueca, uma tensão nos ombros, uma angústia no peito, olhos ardentes, uma inquietação que não tem nome. A ansiedade, muitas vezes, aparece dessa maneira e de outras. Mas calma, porque hoje você vai sair daqui sabendo um pouco mais sobre essa emoção, mas também vai sair com algumas dicas para aprender a lidar com isso ou até mesmo encontrar o caminho da cura, se ela chega nesse ponto de adoecer você. Sabe, muitas vezes a ansiedade, ela sai com você de casa de manhã, te acompanha até o trabalho. E quando você volta, ela já está te esperando em casa de novo. E quando você vai para a cama, ela está ali. Como lidar com isso? A primeira coisa que você precisa saber é que para lidar com a ansiedade, assim como qualquer outra coisa que nos machuca, que nos incomoda, é preciso tomar consciência, admitir que isso existe e depois disso acolher. Como é isso, Márcia? Acolher algo que me incomoda? Sim. Eu só posso mudar algo que eu acolho. E eu só posso acolher algo que eu tomo consciência de que existe. E por isso eu quero te pedir agora que você observe, dê uma olhada para o seu cotidiano, aqui comigo. Dê uma olhada para o seu cotidiano. O seu corpo tem comunicado algum desses sintomas que eu coloquei? Você tem sentido algo que tem tirado a sua paz durante o dia? Dá uma olhada para isso. E agora, aqui, nesse exato momento, eu pergunto para você, como é que você está se sentindo? Ansiedade é uma emoção. E é natural que nós, enquanto seres humanos, tenhamos essa emoção em nós. É inerente ao viver, é inerente ao ser humano. Mas por que machuca? Porque excede. Todo excesso faz mal. Eu gosto sempre de lembrar disso. Todo excesso faz mal. E como é que eu faço, então, para saber se a ansiedade está num nível saudável? Se ela não estiver causando em você nenhum desses sintomas, ou mesmo que cause, esse sintoma não permanece, não te acompanha no cotidiano. Esses sintomas não te acompanham no seu cotidiano. Mas todo mundo hoje tem ansiedade. Tem sim, é como eu estou dizendo. É uma emoção que faz parte do viver. Mas ela não pode continuar te maltratando, ela não pode continuar te adoecendo. E como eu disse, assim como ela está no seu dia, ela pode estar no seu dia, nos seus dias e nas suas noites, ela pode estar também nas suas relações, nas suas atividades, na sua relação com você mesmo. Principalmente, a ansiedade está quando você deixa de se conectar com você no hoje, no aqui e no agora. Como eu me sinto agora? É algo que é muito importante. Inclusive, essa é uma técnica que eu ensino muito em consultório para os meus pacientes. Fazer essa pergunta, pelo menos 3 vezes ao dia. Como me sinto agora? Eu te pergunto, como é que você se sente agora? Você consegue dar nome para o seu sentimento?
Pois é. É raro alguém que consiga pronto, já nesse momento, dar nome para o que está sentindo. E você sabe por quê? Porque se não vivemos o agora, como é que vamos saber como é que nos sentimos agora? E a ansiedade está principalmente nesse lugar. Que lugar? No futuro. Que é um tempo que não existe. Qual é o tempo que existe? É o agora, é o hoje. E se eu não estou atento, se eu não estou atenta a esse tempo, a esse momento, ao que eu estou vivendo agora, a ansiedade cresce e vai tomando cada vez mais espaço. E a vida, ela tem pedido urgência. Urgência para tudo. Até mesmo porque o que nós falamos todos os dias? Ai, o tempo, cadê o tempo? O tempo, não dá tempo para nada. A gente ouve isso em todo o tempo, em várias situações. É ou não é verdade? Sim, eu até concordo. Parece mesmo que o tempo está passando mais rápido. Mas isso depende muito também de como eu escolho viver. E ainda que o tempo esteja passando rápido pelo excesso de atividades, porque essa é uma impressão. O tempo está passando rápido porque temos muitas atividades, muitos afazeres. E quando a ansiedade, ela me acompanha no meu dia a dia, no meu cotidiano, como eu disse a vocês, nessa medida, nessa proporção de causar angústia e sintomas físicos, é porque eu estou no tempo errado. Eu não estou me deleitando em nada do tempo presente ou em quase nada. Ou seja, aqui eu já estou deixando com você mais uma dica para que você comece a mudar essa realidade da ansiedade que te machuca. Sentir o agora, olhar para o agora, contemplar detalhes, mínimos detalhes no agora. E eu quero te perguntar, você faz isso? Como é que você tem vivido o seu presente? Você tem vivido o presente? Com você mesmo? Com o outro? Nas suas atividades do dia a dia? Ou você tem só se cobrado de algo que você ainda precisa realizar? Olha para você, olha para o seu cotidiano. Eu estou te fazendo perguntas para que seja realmente possível você refletir sobre como você tem vivido os seus dias. Você tem vivido a presença do agora? Do agora com você, do agora com o outro? Ou você tem apenas se cobrado? Você tem uma lista de coisas para fazer. E tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Isso te leva a um nível altíssimo de angústia. Eu vou te ensinar uma outra coisa. Uma outra técnica para que você diminua os efeitos da ansiedade no seu cotidiano. Comece a de verdade listar coisas que você precisa fazer, tarefas que você precisa cumprir. Escreva, de preferência, manuscrito, para sair também um pouco do mundo virtual. Faça uma relação de coisas que você tem que fazer. E olhe para isso e se organize nisso. Tenha certeza que isso vai reduzir muito o seu nível de ansiedade. Porém, o que você não conseguir fazer naquele dia ou naquele tempo que você estabeleceu, repita no dia seguinte essa sua lista. Sem se punir, sem ir para a cama com esse tem o quê. E sabe o que acontece com esse tem o quê? Um espaço fica aberto, como uma janela nessa região do cérebro, te dando esse comando, tem o quê? E aí, de novo, é o futuro, é você desejando viver o futuro. Então, se eu coloco isso numa agenda, se eu organizo isso, e eu vou buscar cumprir na medida da minha organização, percebe que sai esse peso dos meus ombros, de ficar repetindo o tempo inteiro, tem o quê?
Presta atenção, que isso é uma dica valiosíssima, que vai te ajudar muito. E outra coisa, além do que nós precisamos resolver, além das nossas tarefas, que envolve as rotinas de casa, que envolve o nosso trabalho, eu quero que você reflita sobre como a ansiedade tem influenciado nos seus relacionamentos. Sabe que quando o nível de ansiedade é muito alto, o meu nível de exigência também vai crescendo. Cresce numa medida que se torna irrealizável para mim e para o outro. E aí, o meu nível de cobrança aumenta. Enquanto mais eu me cobro, enquanto mais eu cobro do outro, menos entendimento eu tenho sobre mim. E menos entendimento eu tenho sobre o outro. E eu começo a criar expectativas que são inatingíveis do que eu quero do outro e do que eu acho que eu tenho que entregar para o outro. Isso é, mais uma vez, expectativa sobre o que não está aqui e agora. E sabe que o caminho também é achar que o outro precisa me validar o tempo inteiro. A validação é ótima, a validação ela é sim necessária, ela é saudável, mas eu não posso depender disso. E quando a minha ansiedade é muito grande, que tem a ver com o que eu estou falando aqui o tempo inteiro, tem a ver com o futuro, isso me leva à insatisfação. E a insatisfação me leva à insegurança, a complexo de inferioridade, a achar que eu não tenho capacidade. E mais uma vez, eu preciso que o outro me valide. Entenda, a validação, ela é ótima, mas não pode ser uma dependência. Ela pode ser algo para reforçar o que eu já entendo que tem em mim, o que eu já reconheço em mim. Então, se eu tenho um nível de insegurança gigantesco, porque eu estou me cobrando em relação ao futuro, eu vou precisar que o outro me preencha. E sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Então, nós podemos sim colocar na conta da ansiedade tantos relacionamentos adoecidos. Tantos relacionamentos em que as pessoas se cobram o tempo inteiro, apontam o dedo, julgam, culpam e não chegam a lugar nenhum. E sim, a ansiedade também pode levar a um nível de tristeza profunda, de tristeza recorrente. Por quê? Eu estou falando de insegurança, eu estou falando de insatisfação, eu estou falando de falta do presente, eu estou falando de uma expectativa monstruosa somente do futuro. Então, opa, vamos parar. O que eu faço com isso então, Márcia? O que eu faço com isso? Bem, algumas dicas eu já dei a você. E eu vou reforçar uma dica. Detalhes do presente. Você tem vivido os detalhes do presente? Por exemplo, quando você está comendo, quando você está se alimentando, você saboreia a comida? Você sente o cheiro da comida? Você olha para a comida e vê o aspecto dela? Que comida gostosa, que comida cheirosa. E quando você coloca na boca, nossa, que delícia. Você faz isso? Que água gostosa, por falar nisso, deixa eu matar um pouquinho da minha sede. Que água fresquinha ou não. Isso é presença. Presença do que eu estou vivendo agora. É entrar em contato com isso. Isso é vital. Para que a minha ansiedade não cresça, não evolua, e é vital para que eu, inclusive, viva momentos felizes. Porque a felicidade, ela não é uma constante, a felicidade é uma construção diária. Eu gosto de usar esse termo, é tijolo por tijolo. E o que é isso? É cada momento. O que é o tijolo por tijolo? É cada momento. E se eu viver só na loucura das exigências de cumprir as tarefas, como é que eu vou ter esses pequenos momentos de prazer, esses pequenos momentos de realização? Como é que eu vou ter isso se eu não estou presente?
no presente, se eu não estou presente no momento presente. E o que mais tem roubado isso de mim? O que mais tem roubado isso da humanidade? O que não podemos deixar de falar. Mundo virtual. Sim, o mundo virtual também me leva para esse lugar de inquietação, para esse lugar de ansiedade. Primeiro, pelo que nós já sabemos, altera o funcionamento do meu cérebro, me leva para um lugar de hipnose, de ausência de mim mesmo. Isso não sou eu que digo, isso é comprovado cientificamente. Excesso de dopamina, só aí já adoeceu. Né? E fora o que nós precisamos de respostas, de novo, de validação. Opa, tirei uma foto, postei. Que será que estão pensando sobre isso? Gostaram? Será que as pessoas gostaram? Mais nutrição para a ansiedade. Ou seja, além da pressa das atividades, das tarefas, eu tenho que ter a validação. Eu tenho que ter a confirmação do outro sobre quem sou, já que eu não sei quem sou, porque eu não vivo no meu momento presente. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje, para tudo isso que nós estamos olhando aqui hoje, são componentes que têm adoecido a humanidade. E eu quero lembrar você de novo, tudo que sobe muito pode despencar de vez. Tanto que se você for olhar as bulas de medicações para ansiedade, você vai ver que ela também é para a depressão, porque tudo que sobe despenca, pode despencar de uma hora para outra no gráfico. Então, esteja atento a como você se sente no dia a dia. Olhe para você. Viva cada momento, viva cada instante. Eu sei que eu estou insistindo muito nisso, mas se você começar a prestar atenção a partir de hoje, você vai ver que tem sentido. Tem sentido viver o hoje. Estão todos em busca de realização, a humanidade está buscando realização, felicidade, e isso não está no seu futuro. E mais uma dica que eu quero te dar. Converse com o que você sente. Se a ansiedade está te machucando, se a ansiedade está te ferindo, olhe para ela. Como é conversar com ela? É olhar para isso, é reconhecer que isso existe. Reconhecer que isso existe dentro de você, e para que você consiga fazer isso, você precisa parar e olhar para você. Então não permita que os seus dias, que o seu cotidiano seja devorado somente pelo que está fora, somente pelo que está adiante. Olhe para o aqui e para o agora. E se você não consegue fazer isso, se você não consegue nem mesmo reconhecer que esse sintoma existe em você, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda principalmente de um profissional. Mas não é necessariamente recorrer a medicações que vão anestesiar os seus sintomas. Muitas vezes vai ser preciso. Mas antes você precisa de alguém que te ouça. Você precisa que alguém acolha o que você está sentindo, até mesmo para que você aprenda a se acolher, para que você aprenda a se conhecer. Se você não consegue fazer isso sozinho, e se você percebe que a sua vida está desandando, que você vive essa angústia de uma ansiedade que te acompanha no dia a dia, de uma ansiedade que adoece os seus relacionamentos, de uma ansiedade que te prejudica a evoluir como ser humano, a progredir profissionalmente, a crescer de uma maneira geral, a crescer nos seus relacionamentos. Se você percebe isso e não consegue fazer nada, você deve procurar ajuda, se permita fazer isso. E eu quero dizer também que o espaço, esse espaço aberto aqui, do encontro com a psicóloga, é uma porta que se abre para que, como eu já disse, que luzes acendam em você no sentido de você, começar a se ouvir, começar a entender, isso tem a ver comigo? Mas é uma porta também que se abre para você nos procurar. Você pode mandar mensagens, você pode, inclusive,
colocar, deixar o seu nome, fazer um contato, obviamente, né, que nós vamos preservar a sua identidade. Você pode fazer um contato para que você participe de algum dos nossos encontros. Porém, também, se você quiser participar, vindo para cá como um convidado ou como uma convidada, nós vamos analisar cada caso. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que essa porta está aberta não somente para que você esteja aqui me ouvindo, mas também para que você possa chegar mais perto. É um espaço de acolhimento, é um espaço de escuta. Então você pode fazer isso mandando uma mensagem, mandando uma carta, mandando um áudio. Mais uma vez, tendo a certeza de que, caso você queira, a sua identidade será preservada. Você pode querer contar parte da sua história, você pode falar sobre o que você sente. Isso já está valendo, né? Esses nossos encontros iniciais, eles são para esclarecer, para falar sobre os sintomas, e de tempo em tempo eles vão continuar acontecendo dessa maneira. Mas nós temos, faz parte do formato do encontro com a psicóloga, receber você de alguma maneira. E eu vou repetir as formas. Você pode mandar mensagem, você pode mandar um e-mail, você pode querer vir até aqui. Obviamente que nós vamos nos preparar, né? Eu vou acolher o que você tem para trazer antes de talvez apresentar para o público. Às vezes você tem inclusive uma história de sucesso para contar, por exemplo. Eu passei por uma experiência, né? Eu passei por uma experiência e agora eu estou bem em relação a isso, até para que outras pessoas entendam que é possível. Quero que você entenda que você tem espaço aqui no encontro com a psicóloga. Não somente para ouvir o que eu tenho para te falar, mas também para que você receba de outras maneiras. Receba ouvindo sobre o que está acontecendo com você. E eu quero, além dessas dicas que eu já te dei, eu quero deixar aqui, antes de nós terminarmos esse encontro de hoje, uma outra sugestão para que você comece a modificar essa realidade. E o que eu vou te dizer, essas dicas que eu vou te dar, podem parecer bobas, podem parecer sem sentido, mas eu quero te provocar, eu quero te encorajar a experimentar. Depois você pode me contar se não funcionou. Mas para dizer que não funcionou, você precisa começar a fazer. Algumas dicas eu quero te dar. Primeiro, eu já falei, converse com essa ansiedade. Como é que é? Para, sente, se perceba. E você pode também usar técnicas como respiração profunda. Oxigênio é vida. Oxigênio é vida. Então, se você respira profundamente, você está nutrindo o seu cérebro, você está limpando o seu pulmão, oxigenando o seu sangue. E isso, inevitavelmente, vai te levar a um estado de relaxamento. Então, lembra que eu te falei para você dar nome para o seu sentimento? No mínimo 3 vezes por dia? Quando você for fazer isso, quando você parar para fazer isso, respira profundamente. Respira. Inspira, puxa o ar pelo nariz, segura por alguns instantes no pulmão e solta devagarinho pela boca. Faça isso 3 vezes, entrando em contato com cada pedacinho do seu corpo, sentindo a tensão e relaxando. Vou fazer uma vez para você ver. Eu inspirei, segurei e soltei bem devagarinho. Nesse momento que eu estou fazendo isso, eu estou entrando em contato com o meu corpo. Isso vai imediatamente, já vai te levar para um lugar de relaxamento. Se você puder fazer isso de olhos fechados, excelente. Mas se não puder, eu estou numa situação de cotidiano, de trabalho, ou numa situação até mesmo de estresse, de pico de estresse. Não tem problema, faça de olhos abertos mesmo. Mas se lembre de se conectar com o seu próprio corpo.
Uma outra técnica que eu amo usar, inclusive para os meus pacientes, eu estou sempre pedindo, tenha uma agenda terapêutica. Que a sua agenda terapêutica seja só para falar sobre você, para entrar em contato com você. No celular, no bloco de notas, não, nem pensar. Uma agenda terapêutica bem bonitinha que você carregue por onde você for. Escreva sobre o que você sente, escreva sobre você, escreva sobre os seus sonhos, seus projetos, seus planos. Escreva. Isso também é uma técnica que vai te ajudar a entrar em contato com você. E na medida que você entra em contato com você, você fortalece esse relacionamento. E deixa eu te contar de novo. Eu não posso dar o que eu não tenho. Não adianta você querer construir relações saudáveis com o outro, com o ambiente, se você não tem uma relação saudável com você mesmo. Essa é uma dica que eu quero dizer de novo para você, por mais que pareça boba, experimente, se atreva a fazer. E depois me conta. Depois me conta se funcionou ou não. Eu duvido que não funcione. Na verdade, eu posso te assegurar que se você realmente fizer, colocar isso em prática, a sua vida vai começar a mudar. O primeiro passo para que você mude essa realidade, ou qualquer realidade que te incomode, que te machuque, é reconhecer que ela existe. Então, se você tem algum desses sintomas, se você convive com algum desses sintomas no seu cotidiano, você precisa fazer algo a respeito. Olha para isso de perto. Eu espero que hoje eu tenha acendido luzes em você em relação à ansiedade no cotidiano. Quero te lembrar que essa porta aqui está aberta para você vir de alguma maneira. E esse era o recado que eu queria te dar sobre ansiedade. Eu sou Márcia Teixeira e esse foi mais um encontro com a psicóloga. Que os seus dias terminem com calma, ainda que o mundo esteja correndo. Até o próximo encontro. Um beijo no seu coração.